Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Graças a Deus e também aos cuidados, as informações sobre saúde, sobre a importância da atividade física, a nossa taxa, de longevidade cresce a cada ano. Isso é muito positivo, mas para envelhecer bem é necessário envelhecer ativo. E esse envelhecimento ativo é justamente o nosso tema da entrevista de hoje. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Pietra Galvão, que é doutora em Educação Física e também presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui no estado. Seja bem-vinda, doutora Pietra, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, muito obrigada. Obrigada pelo convite, a entrevista, para que esse bate-papo a gente possa levar um pouquinho de informação sobre o envelhecimento ativo para a população. Coisa boa. Acho que é sempre interessante dizer que quando a gente nasce já está automaticamente envelhecendo, não é? E qual a Isso. importância de em toda a nossa vida termos essa consciência de algo simples, mas necessário, que com o passar dos anos acaba sendo cada vez mais preponderante na nossa vida, né? Perfeito. Você falou algo muito importante na introdução da entrevista, que é a nossa longevidade, o quanto ela tem aumentado, né, a expectativa de vida. E aí é importante que a gente sempre tenha essa preocupação de como nós queremos envelhecer. Por exemplo, como nós nos vemos daqui a 30 anos. Então, daqui a 30 anos, se você se vê fisicamente ativo, realizando as suas tarefas da vida diária, da forma como você realiza atualmente, então você tem que começar a trabalhar para que você alcance essa longevidade com saúde e com qualidade de vida. A gente sempre está querendo combater os efeitos do tempo, né? Faz um procedimento estético ali, usa um produto para retardar algum outro ponto e no final das contas, quando é que normalmente a gente começa a se preocupar com o envelhecimento e quando é que de fato eu devo ter essa preocupação? É ainda lá na adolescência? É mais próximo ali da fase adulta? É só quando eu já estou ali mais perto dos 60? Existe algum dado, algum apontamento que nos ajuda a entender melhor isso? Sim, perfeito. Quanto mais cedo a gente começar a se preocupar com o nosso envelhecimento, melhor vai ser a qualidade desse envelhecimento. Então, é importante que os pais, por exemplo, incentivem seus filhos a serem fisicamente ativos, aos adolescentes, principalmente, a se envolverem em práticas de exercícios físicos, em cuidados com a sua saúde mental, com a sua saúde física, porque isso vai impactar no idoso que esse adolescente, que essa criança vai se tornar. Então, ao longo da vida, a gente tem a oportunidade de criar poupanças para o nosso envelhecimento, principalmente em relação aos nossos componentes corporais. Então, uma poupança de uma boa quantidade de massa óssea, uma boa quantidade de massa muscular, um melhor controle da gordura corporal. Então, se a gente adquire esses hábitos da prática da atividade física, do exercício físico regular e impacta nesses componentes corporais, a gente vai envelhecendo com uma melhor qualidade de vida, porque o normal do envelhecimento é as funções realmente começarem a declinar. Então, quanto maior a reserva fisiológica que nós tivermos, melhor vai ser o impacto do idoso que nós iremos nos tornar. Isso é extremamente importante até de dizer, desculpe interromper o seu raciocínio, que a gente só consegue obter com dois recursos que normalmente estão à disposição. Uma casadinha, um consórcio positivo aí, que é alimentação e atividade física. Perfeito. Eles têm que andar de mãos dadas, né? A alimentação e a atividade física, porque a alimentação vai fornecer a base, né? Para que o nosso organismo ele possa se desenvolver e se aperfeiçoar. E o exercício e a atividade física vão ser os estímulos adequados para essas adaptações do nosso organismo, né? Mas vale lembrar que não necessariamente a gente deve começar a se envolver em práticas de exercício, controle alimentar, só na fase mais jovem. A qualquer momento é importante começar, né? Então, a geração de idosos que nós temos hoje não é uma geração de idosos que culturalmente foi estimulada a praticar exercícios físicos desde a sua adolescência ou desde a sua infância, né? Mas nunca é tarde para começar e os benefícios sempre vão acontecer. Você tocou no ponto que eu queria também abordar, que é a informação acerca da importância, uma questão educacional e também cultural, não é? A gente vê, por exemplo, lá na escola, a aula de educação física, Sim. não é assim?
E às vezes o pai acha que é só, isso aqui é um momento recreativo, só para o meu filho, minha filha tá jogando bola, praticar ali um vôlei, dar uma carreirinha e chegar em casa cansado para dormir logo. E não é bem assim. É nessa fase aí, muitas vezes, ou até antes mesmo ali ainda na primeira infância, que escola e família precisam tomar consciência, né, de que o lanche precisa ser mais moderado, de que a atividade física não pode ser, como a gente diz popularmente, queimada naquele espaço, né, para que ela descanse ou algo nesse sentido. Ela precisa ser implantada porque envelhecer ativamente começa ainda lá. E essa prática, esse hábito pode ser iniciado ali e cultivado e prolongado durante toda a vida, né? Seria o ideal, de fato, né? Exatamente, perfeito. A educação física escolar, ela tem um papel essencial no desenvolvimento da criança e no aprendizado motor para esta criança ao longo da vida. Então, a criança, principalmente na primeira infância, ela aprende a partir das experiências com o meio. Então, como se dá essas experiências com o meio? Seja com pessoas mais experientes, que são os professores, os pais, né, os adultos que convivem com aquela criança, ou até mesmo crianças mais velhas, e também com as outras crianças da mesma faixa etária, com a exploração do ambiente, com a exploração do mundo. Então, a educação física escolar, ela tem como papel potencializar esse desenvolvimento integral da criança, a partir do estímulo motor e da interação com o meio ambiente. Então, ela é essencial, né? A gente vê muito a parte da prática, né? Como você bem ressaltou, a criança precisa se envolver em uma atividade, precisa socializar, gastar energia, né? Mas a criança, ela aprende na interação com o meio. Então, para que a gente possa pensar em um envelhecimento bem-sucedido, esta pessoa que está envelhecendo, ela precisa, ao longo da vida, ter tido muitas interações com o meio. Então, quanto maior a atividade física, desde a escola, desde a pré-escola, inclusive, melhor o envelhecimento. E não custa a gente dizer que até fisiologicamente mesmo, quando a gente pratica qualquer que seja a atividade física, até uma caminhada, muitas vezes tem pessoa que mora perto do trabalho, ela vai caminhando, volta a um determinado percurso, inconscientemente o nosso cérebro está recebendo uma informação de que aquilo dali é prazeroso, é positivo, e isso daí, a longo prazo, acaba sendo também uma memória neuroestimulada que vai contribuir para que eu tenha prazer em fazer aquilo dali, ainda que eu não tenha, por exemplo, no caso de uma criança, ainda na tenridade, a consciência do quanto aquilo é bom, né? Perfeito, exatamente. A atividade física, o conceito de atividade física é diferente do conceito de exercício físico. Então, a atividade física é qualquer atividade que a gente faça que gaste mais energia do que o que a gente precisa para sobreviver. Então, caminhar para o trabalho, caminhar ou se movimentar muito durante o dia no seu ambiente doméstico, tudo isso conta como atividade física. E o nosso cérebro, ele se adapta a essa intervenção da atividade física. Então, a atividade física, e às vezes as pessoas dizem assim, você é fisicamente ativo? E a pessoa diz, não, eu não sou. Mas o que você faz ao longo do seu dia? Varre a casa, passa um pano, lava o prato, subir escada, tudo isso daí. Não para, é né? Gasto energético, É né? gasto energético. Tá no trabalho, precisa ir ali colocar alguma coisa na prateleira, sobe uma escada, desce, isso daí também tá contando, tá queimando caloria, Todo né? movimento conta, todo movimento conta. E o movimento, a atividade física, ela estimula a liberação hormonal, estimula a adaptação fisiológica em termos metabólicos, de gasto calórico, estimula o nosso cérebro, inclusive, a se adaptar, né, que a gente chama de neuroplasticidade, as células neuronais se adaptarem aos diferentes estímulos do dia a dia. Então, é extremamente importante que, mesmo que não envolvido em um programa regular de exercícios, que no dia a dia nós sejamos o mais fisicamente ativo possível e que a gente possa reduzir o comportamento sedentário. Então, inclusive, essa é a atualização da Organização Mundial de Saúde para as recomendações da prática da atividade física, porque tudo isso vai impactar na nossa saúde de uma maneira integral. E o interessante é que, apesar da criança, por exemplo, sobre o que a gente estava falando aqui, gostar muito de correr, de brincar, de se esconder, sobe e desce, com o passar dos anos, a gente vai, naturalmente, por uma questão social, adquirindo outras responsabilidades. E é comum, no estilo de vida ocidental principalmente, né, que a pessoa acabe se ocupando mais
e deixe de praticar essa atividade física, acha que pode ser algo secundário. Ela precisa investir muito nos estudos na adolescência para passar no vestibular tal, e deixa a atividade física de lado e acha que isso também não pode dificultar, por exemplo, o aprendizado e até mesmo os resultados que vão ser obtidos, né? Por isso que tem que se caminhar de mãos dadas e achar esse tempinho, porque também vai favorecer esse aprendizado nesse momento da vida, não é? Pois é, com certeza. E uma coisa muito importante é que o estímulo dos pais para os filhos, eles fazem com que os filhos sejam mais fisicamente ativos. Então, mesmo que os pais não realizem exercícios físicos junto com os filhos, mas só dos filhos visualizarem eles sendo fisicamente ativos, eles se sentem mais motivados e estimulados. E nessa fase da adolescência, que é uma fase divisor de águas, né, principalmente ao final do ensino médio, quando vai chegando ali o vestibular, é comum os adolescentes reduzirem seu nível de atividade física. E isso é um grande problema de saúde pública, porque é a população, a faixa etária da população que é menos fisicamente ativa são os adolescentes. Mas é justamente na fase da adolescência que a gente tem todo o potencial para desenvolver o nosso corpo em plenitude de reserva de massa muscular, de reserva de massa óssea. E isso vai impactar no idoso que esse adolescente vai se tornar. Então, veja como é importante investir e incentivar os adolescentes a serem fisicamente ativos, né? A incluir ali na sua rotina, mesmo na sua rotina de estudo, o exercício físico. Porque se ele tem disciplina para se manter realizando seu exercício físico diário, ele também adquire mais disciplina para honrar os seus compromissos na vida como um todo e, consequentemente, nos estudos. E quando passa um pouquinho dessa fase que a gente está percorrendo aí desde a primeira infância até chegarmos lá, principalmente na fase já quando estamos idosos, né? Tem um outro momento também que acaba alterando um pouco socialmente a nossa vida, que é quando passa desse período da adolescência e está lá na faculdade. Aí você estuda um horário, o outro tem que estudar em casa, daqui a pouquinho vem o estágio. Nessa fase aí, já no início da fase adulta, é comum que haja também essa redução que pode, de alguma forma, interferir na qualidade da minha velhice, lá do meu momento final de vida. É comum, mas se esta pessoa, por exemplo, se acontece um planejamento desses pais, desde o momento do nascimento, de entender que precisa incentivar essa criança para que ela vá crescendo e vá se desenvolvendo, compreendendo que a atividade física, os bons hábitos de vida de uma maneira geral, eles são importantes para o seu desenvolvimento como um todo e para que essa pessoa possa se dedicar da melhor forma possível às suas tarefas, de acordo com os níveis de exigência que vão surgindo ao longo da vida, dificilmente ele vai abandonar a prática. Mas quando é alguém que já não tinha esse hábito, cada vez mais vai sendo difícil, né? Ela conseguir incluir esse hábito ali e mudar. Então, o fantástico de hoje em dia é que a gente vê muito se falar sobre a importância dos bons hábitos de vida. Principalmente essa casadinha, né? Esse combo, nutrição e exercício físico. E, na verdade, hoje a gente tem uma tríade, nutrição, a saúde mental, né? E o exercício físico. Depois da pandemia, principalmente, eu acho que isso tomou uma proporção muito maior. Importante até dizer que tanto a nutrição quanto a atividade física contribuem de forma direta para a manutenção e melhoria da saúde mental, né? Muitas pessoas que não se expunham ao sol, não praticavam atividade física, tinham aqueles sintomas mais ligados à depressão, à ansiedade, né? E que são ou mitigados ou até mesmo eliminados, claro que com o acompanhamento devido de um psicólogo, de um psiquiatra, a partir dessa junção que a gente falou desde o princípio, nutrição e atividade física, né? Isso, perfeito. E a atividade física, por exemplo, ela estimula maior liberação de neurotrofinas no nosso organismo, que vão estimular tanto a formação de novos neurônios, quanto novas conexões neuronais, estimulando diretamente a plasticidade cerebral. E faz parte do tratamento da depressão, por exemplo, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, o mês de combate à depressão e ao suicídio. Então, a atividade física ela é uma estratégia não medicamentosa para este controle. Uma terapia, né? Uma terapia, mas não apenas do ponto de vista social.
de eu me envolver em uma atividade, mas também do ponto de vista fisiológico, de alterar a nossa fisiologia e o funcionamento do nosso organismo e da nossa função cerebral. E quando a gente chega na fase adulta, tem aquela geração que vai dizer assim, mas eu nunca fui de jogar bola, nunca pratiquei atividade física, eu não suporto academia, então eu vou ficar por aqui mesmo, que eu estou até magro, né? E as pessoas muitas vezes fazem essa leitura equivocada. Como é que a gente muda a cabecinha de uma pessoa que de alguma forma ali já se adequou a esse raciocínio equivocado? Dá pra gente reverter isso, começar a praticar atividade física, ter uma vida mais saudável, regular, a partir da fase adulta, vamos dizer assim, a partir dos 30, 30 e poucos? Sim, dá sim, mas não é algo de um momento para o outro, é um trabalho contínuo de educação em saúde, da pessoa começar a se trabalhar e a entender que é importante ela se envolver na prática do exercício físico, até o momento que aquela vontade que ela tem, mas fica ali em segundo plano, passa de fato a ser algo primordial, né? Infelizmente, algumas pessoas tomam essa decisão só quando já sentem consequências mais graves. Então, quando começa a apresentar doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, dislipidemias, obesidade. Então, aí chega no limiar que diz, não, agora eu não posso mais postergar, né? É quando muitas vezes o médico clínico, por exemplo, diz assim, Isso. suas taxas aqui estão indicando que a qualquer momento você pode ter uma complicação grave e, infelizmente, até morrer. Ou você muda a sua alimentação, começa a fazer uma atividade física, ou então é o que lhe resta. Mas eu queria um remédio, né? Assim? Sim. Mas não dá para fazer só com remédio, você tem que fazer isso daqui. Muitas vezes é só aí que a pessoa passa a entender que o que ela não fez lá atrás está sendo cobrado agora e é um limiar de vida ou morte, né? Exatamente. Então, nesse choque de realidade é o grande start para as pessoas realmente começarem a praticar uma atividade física. O ideal é que isso não seja necessário, né? Nem impositivo, né? Nem impositivo, mas que por livre e espontânea vontade as pessoas optem por si mesmas, né? Porque é um autocuidado. Se a gente parar para pensar que fazer exercício, ter uma alimentação adequada, controlar o seu sono, isso é um autocuidado, porque você está potencializando a sua própria saúde, que quem mais vai usufruir dela é você. E a gente falou muito de vitalidade, de longevidade, de envelhecimento ativo, mas envelhecer ativamente quer dizer que eu vou ter uma vida com menor propensões a complicações de saúde durante toda a minha existência. No final das contas, a gente fala também de qualidade de vida, né? Isso. E graças a Deus, pelo menos lá ano passado, mesmo algumas pessoas ainda não tendo a cultura e a consciência da prática da atividade física, elas tinham uma vida mais ativa, não é? Menos estática, com controle remoto na mão, celular, porque precisavam caminhar até um ponto de ônibus, precisavam fazer algumas atividades mecânicas que a tecnologia ainda não nos tinha privado, ou pelo menos tentado fazer isso, e dá para trabalhar também com os idosos, essa movimentação, essa atividade física, não é? E, sobretudo, nessa fase da vida, se torna ainda mais imprescindível o acompanhamento de profissionais, né? Sim. O exercício, ele é remédio. O exercício é remédio. Quando a gente pensa em saúde, ele faz parte de todas as terapias não medicamentosas de intervenção para o tratamento e para a prevenção do acometimento de doenças. Consequentemente, potencializando o envelhecimento com melhor qualidade de vida, né? A idade por si só, o aumento da idade, ele é o principal fator de risco para o acometimento das mais diversas doenças, mas não necessariamente é uma sentença. Então, nós temos ferramentas à nossa disposição, dentre elas o exercício físico. É uma estratégia que é democrática, né? Não há contraindicações para ninguém fazer exercício físico. O que há é recomendações adequadas para cada pessoa, para cada condição de saúde, não necessariamente para a idade, mas para a condição de saúde que essa pessoa tem. Muito bom. Então, hoje, nós estamos vivendo a década do envelhecimento ativo, né, decretada pela Organização Mundial de Saúde. E o envelhecimento ativo, ele se refere a 3 pilares,
que é saúde, segurança e participação. Então, é garantir a saúde dessa pessoa para que a gente possa envelhecer com saúde, com qualidade de vida, com controle de doenças crônicas, quando elas existirem, né? Que a gente possa envelhecer com a nossa participação social garantida, ou seja, situações e eventos na sociedade, espaços que possam acolher e que sejam pensados para a pessoa idosa. Isso também é inclusão, né? Inclusão, exatamente. E a segurança, garantir a segurança e os direitos da pessoa idosa. Então, esses são os 3 pilares do envelhecimento ativo que a gente tem que sempre pensar aí. Duas coisas bem importantes, que é envelhecer com produção e reserva de massa óssea e muscular. E não custa nada dizer que a alimentação e atividade física, Sim, de novo, sim. contribui de forma direta para que eu tenha essa reserva. Ah, e qual é a importância dela? Eu conheço muitas mães, eu tinha a minha avó, que já é falecida, caiu e quebrou o fêmur. E quando você vai ver, o que é que isso daí está associado? Pouca massa magra para fazer a sustentação muscular do osso e esse enfraquecimento também no final das contas, né? Perfeito. E quanto pior a condição em relação à quantidade de massa muscular, em relação à quantidade de massa óssea, pior é o prognóstico de saúde e maior é o risco de mortalidade. Então, quando a pessoa idosa ela começa a declinar nesses aspectos, ela começa a declinar em todo o metabolismo e toda a fisiologia do organismo. Então, esse organismo ele se torna mais suscetível a doenças e a uma instabilidade no seu controle de saúde, que aí vem o conceito de fragilidade. Então, quando a gente começa a ter uma perda de massa muscular abaixo do normal, ela se caracteriza uma doença, a sarcopenia. A perda de massa óssea também se caracteriza uma doença, a osteoporose. E quando essas condições elas levam a pessoa idosa a ter uma condição de saúde instável, ela se torna uma pessoa frágil. Dependente também, Dependente, que também compromete a qualidade de vida, a independência, com certeza. a saúde mental. E muitas vezes a pessoa ela se torna frágil, mas cognitivamente ela está saudável. Então ela assiste o seu próprio declínio. O que é terrível, né? E aí vem vários outros processos, né, relacionados a todas as questões de saúde. Por isso que o cerne são principalmente esses 2 componentes, né? Porque quanto mais frágil, mais é um ciclo vicioso de declínio da saúde, das funções, e quanto maior esse ciclo, maior o risco de mortalidade. Então, a gente tem que evitar que as pessoas entrem nesse ciclo, né? Orientar em relação à prática do exercício físico, em relação à alimentação adequada, o controle de doenças crônicas adequados, para que a gente possa educar o máximo possível a parcela da população e estimular essas pessoas a fazer exercício físico para evitar que esse quadro de fragilidade se instale. A Pietra, além de ser doutora em educação física, é também presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui no estado. E eu queria, Pietra, que com a sua didática de professora, nos esclarecesse aí quem é o geriatra, quem é a pessoa que está ali na área também da gerontologia. Às vezes há uma confusão, uma mistura até, né, do que é cada uma dessas atribuições profissionais. Conta aí pra gente. Sim, o geriatra é o profissional médico especialista em envelhecimento. Então, ele precisa, ao final da sua graduação, fazer uma residência médica em geriatria. Então, ele tem um título de especialista em geriatria, é o geriatra. É o profissional que vai gerenciar os cuidados do idoso. O profissional da gerontologia ou especialista em gerontologia pode ser alguém graduado em gerontologia, e pode ser, o que é a grande maioria, já que é uma área nova ainda de graduação, os profissionais das mais diversas áreas que se especializem no envelhecimento. Então, por exemplo, eu sou profissional de educação física, especialista em gerontologia. Então, eu me especializei ao longo da minha carreira acadêmica em compreender as nuances e o processo do envelhecimento para que a partir da minha área de formação eu possa intervir. E aí, dentro da gerontologia, é uma área multidisciplinar. Então, podem ter profissionais de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, profissionais da arquitetura, da engenharia, do direito, aquelas pessoas que
se dediquem a compreender o processo do envelhecimento, se especializar nesse processo do envelhecimento, para que possa contribuir aí com a população idosa. A gente está falando muito de atividade e a sociedade aqui também não está parada, vai promover 2 Sim. eventos. Na verdade, participar de 2, promover um e estar integrada a outro. O primeiro é um congresso. Que congresso é esse e para quem ele é direcionado? O 7º Congresso Alagoano de Geriatria e Gerontologia, ele é direcionado para o público multidisciplinar. Então, geriatria, né, os profissionais médicos e estudantes de medicina, e para o público multidisciplinar da área da gerontologia. Então, todos esses profissionais que eu citei anteriormente, a nossa grade de programação, ela está atendendo a todas as áreas inseridas nessa grande área que é a geriatria e a gerontologia. O congresso ele vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de setembro, no Hotel Ritz, Lagoa da Anta. E aí já faço convite para todos, né, estarem presentes, prestigiando aí. A gente vai trabalhar muito sobre o conhecimento científico, as discussões atuais, né, quais são as novas recomendações e atualizações dentro da área profissional da geriatria e da gerontologia. E quem quiser se inscrever deve proceder de qual maneira? Tem o site do CONAG, a sigla é CONAG, né? Então a pessoa pode acessar o site do evento e fazer a sua inscrição. Pode também buscar o Instagram da SBGG Alagoas e lá no Instagram tem toda a divulgação também do evento e aí tem o link para o site para que a pessoa possa se inscrever. Como é que vai ser essa programação? Já se tem uma ideia de quantos dias, das abordagens temáticas que vão ser apresentadas? Eu pergunto porque às vezes ainda está em delineamento, em organização, né? Sim, não, essa programação já está concluída, né? Os palestrantes também já estão todos confirmados. No dia 19 será o evento pré-congresso, então vai ter uma série de palestras e cursos pré-congresso. Então, desde a abordagem sobre os cuidados com o fim da vida, até algumas abordagens práticas sobre a avaliação geriátrica ampla, né? Que é um instrumento no qual todos os profissionais da grande área de geriatria e gerontologia se utilizam para avaliar a pessoa idosa. Então, existem algumas atualizações, a gente vai, nesses cursos pré-congressos, vai trazer uma abordagem mais teórico-prática, né, sobre diversos temas, né, desde os cuidados paliativos, são os cuidados no fim da vida, até aspectos práticos inerentes à avaliação profissional. E além do congresso, haverá também um evento paralelo. Sim, no dia 22 de setembro, Maceió vai sediar pela primeira vez aqui em Alagoas e pela segunda vez no Brasil a Parada da Longevidade. A Parada da Longevidade ela foi fomentada e implementada no calendário nacional de ações para a promoção do envelhecimento ativo, pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia da seção de São Paulo. Então, no início do ano, houve esse evento na Avenida Paulista, foi um evento lindo, com vários idosos participando. Então, o objetivo é levantar a bandeira mesmo do envelhecimento ativo, promover saúde, chamar a população idosa para participar. E a gente está trazendo esse evento para Maceió, né, como uma finalização do congresso e a promoção do envelhecimento ativo. Vai acontecer no dia 22 de setembro, é um domingo, pela manhã, iniciando em torno das 8 horas da manhã, ali na Praia da Avenida, e a gente vai fechar esse evento com o show do Eliezer Seton, vai trazer um grande estímulo para a população idosa, inserção e valorização, né, da inclusão da participação social do idoso nos eventos também acadêmicos científicos. É gratuito, só chegar, se inscreve antes, paga alguma coisa? É gratuito, tem inscrições, mas no dia também é só chegar e se juntar lá com a gente. As inscrições, elas são principalmente para os grupos de idosos. Então, existem muitos grupos aqui em Alagoas, né, tanto nos interiores quanto na capital, de proporcionar, principalmente projetos sociais que proporcionam aos idosos um envelhecimento ativo, grupos de participação social, né? Então, esses grupos podem fazer as suas inscrições para chegar lá no evento e a gente receber todo mundo, mas para quem não se inscrever, né, a tempo também pode chegar, que vai ser muito bem-vindo. Os contatos são também com a sociedade? Isso, também com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A Parada da Longevidade é um evento que está sendo realizado com o apoio também do SESMAC, o Centro Universitário SESMAC, no qual eu sou professora, e da Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude. Então, eles são parceiros aí para que a gente consiga realizar esse evento.
Pois bem, eu vou facultar esse minutinho final, então, para que você, Pietra, possa convidar as pessoas, tanto para os eventos, quanto também deixar o seu recado para a turma que, como eu, como você, todos aqui, precisam envelhecer ativamente para ter um envelhecimento saudável, uma vida mais tranquila, né? Isso. Bom, então eu gostaria de convidar todos, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no 7º Congresso Alagoano de Geriatria e Gerontologia. Vai acontecer dos dias 19, fechando no dia 22, com a Parada da Longevidade, né? A programação científica exclusiva para profissionais 19, 20 e 21. Dia 22, também chamar, além dos profissionais e estudantes da área da geriatria e gerontologia, os idosos, para se juntarem a gente nessa grande festividade que vai ser a Parada da Longevidade. Tá aí, recado dado, viu? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, também. por essa aula sobre como viver com mais saúde e tranquilidade. Esse conteúdo, caso você esteja assistindo na tela da TV Assembleia, fica disponibilizado também no nosso canal no YouTube. É só acessar a plataforma, colocar na ferramenta de busca a lupinha TV Assembleia Alagoas, tem uma playlist específica sobre o tema de saúde no programa Ponto de Vista. Você é convidado também a multiplicar essa informação positiva, gratuita, para que outras pessoas sejam beneficiadas por ela. É só compartilhar o link aí no seu aplicativo de conversação, no grupo da família, no grupo de trabalho, quem sabe até no grupo dos idosos que nos acompanham. Sim. Aí. Faz a sua parte também, tá bom? Até a próxima e obrigado pela companhia.